Olá, querido aluno! Neste vídeo, vamos conhecer um pouco como funciona um computador. Basicamente, falamos que um computador ele é dividido em duas partes. A parte física, que desperta o nosso sentido do tato, a qual nós chamamos de hardware, e a parte lógica, que desperta o nosso sentido da visão e é chamado de software. Se destacam aí como componentes físicos o gabinete, que contém todos os componentes que fazem com que um computador funcione, e os dispositivos de entrada e saída, como o monitor, teclado e o mouse. E os softwares, nós podemos aí simplificar dizendo que são todos os programas ou aplicativos do nosso computador. Agora, vamos estudar o que tem dentro de um gabinete. Que simplificando, podemos dizer que a função de um gabinete é abrigar todos os componentes de um computador. Então aqui destaquei os componentes mais importantes, onde entendendo cada um deles, nós conseguimos entender o funcionamento básico de um computador. Então vou iniciar pela placa-mãe, que é o componente físico que conecta todos os outros componentes. Todos esses componentes que nós estamos vendo aqui são, de alguma forma, conectados aqui na placa-mãe. Agora temos aqui a fonte de alimentação, cujo objetivo principal é fornecer energia para todos os outros componentes. E em seguida temos aqui os nossos três componentes que efetivamente trabalham os nossos dados. Tudo aquilo que nós salvamos em nossos computadores, os programas que nós instalamos, vão estar aqui no nosso HD ou SSD. Vai depender do que você tem em seu computador. Quando abrimos um programa ou arquivo, esse programa ou arquivo, ele é carregado para a memória RAM e tudo aquilo que eu vou fazer, seja uma edição, seja salvar, é executado pelo processador. Ah, mas por que existe essa memória RAM aqui no meio do caminho? Porque quando eu comparo a velocidade de leitura e gravação do SSD ou do HD em relação aos demais componentes dos computadores, nós podemos concluir que essa velocidade de leitura e gravação ela é lenta. Então, por isso, sempre que algo vai ser processado, ele primeiro é carregado para a memória RAM e o CPU, quando vai processar, busca esse dado aqui na memória RAM, porque a memória RAM ela tem uma velocidade de leitura e gravação bem superior ao HD ou SSD. E é importante também ressaltar que a memória RAM, quando os computadores são desligados, tudo que está nela é perdido. Então a gente fala que ela é uma memória temporária, enquanto o HD ou SSD são memórias permanentes. E aqui vale destacar também que a capacidade de processamento dos CPUs é medida em Hz. E hoje nós estamos aí para computadores pessoais na casa de gigahertz, 2.3 GHz, 2.6 GHz e assim por diante. Memória RAM, HD ou SSD, a unidade de medida são os bytes, ou seja, a capacidade que esses componentes têm de armazenar informação. A mesma ideia que eu acabei de falar para os computadores também se aplica aos celulares, tablets, notebooks, netbooks e assim por diante. Mas e quando utilizamos um computador? Como as coisas acontecem? Bom, basicamente para eu entender isso, eu preciso entender que na computação, qualquer tecla que nós estamos vendo aqui no nosso teclado, seja a letra A, letra B, ponto, vírgula, número, tudo isso na informática é chamado de caractere, correto? Qualquer letra, maiúscula, minúscula, pontuação, números, isso são caracteres. Então vamos supor que eu esteja digitando um texto e digitei a letra A maiúsculo. O que acontece? Os computadores são programados com uma tabela chamada tabela ASCII. E nessa tabela são encontrados todos os caracteres que um computador consegue identificar. Então, se eu digitei a letra A maiúsculo, o computador irá buscar nessa tabela, verificar qual é o número decimal que representa o A maiúsculo. Neste caso, é o número 65. Esse número 65 será convertido para um número binário, número esse composto de zeros e uns.
E aí nós vamos ter essa sequência de zeros e uns representando o número 65, que por sua vez representam a letra A maiúscula. Esses zeros e uns serão convertidos para pulsos elétricos, que por sua vez, se por exemplo eu clicar no botão salvar para salvar esse arquivo com a letrinha A, esse arquivo com a letrinha A irá lá para o nosso HD ou SSD, depende do que eu tiver no meu computador para armazenamento permanente. Então, o que é importante a gente entender dessa etapa? É importante a gente entender que essa tabela ASCII, para ela representar todos os caracteres que um computador consegue codificar, nós temos 255 caracteres diferentes. Para eu conseguir 255 sequência de números binários diferentes, para que cada uma represente um caractere diferente, nós vamos precisar de 8 zeros e uns, o que nós chamamos de 8 bits. Cada número desse que compõe um número binário, nós chamamos de bits. Então, com 8 bits, nós conseguimos 255 combinações diferentes, o que é possível utilizar cada sequência dessa para representar um caractere. Então, pessoal, na computação, a partir de 8 bits, se começa a contar as unidades. Então, o conjuntinho de 8 bits, na computação, ele é tão importante que ele recebe um nome especial, que é o byte. A partir daí, a cada 1024, nós temos uma outra denominação de unidade. Ou seja, se eu tenho 1024 bytes, eu digo que eu tenho 1 kilobyte. Se eu tenho 1024 kilobytes, eu tenho 1 megabyte. Se eu tenho 1024 megabytes, eu tenho 1 gigabyte. Se eu tenho 1024 gigabytes, eu tenho 1 terabyte. Eu diria que hoje, para computadores pessoais, a gente está aí, né, no máximo na casa dos terabytes. Então essa, pessoal, foi a parte física dos computadores e como as coisas acontecem, certo? Agora, vamos falar um pouquinho da parte lógica, que são softwares. Para que os softwares existem? Basicamente, é o software que possibilita o funcionamento do hardware, sem que a gente precise ficar manuseando fios como era lá no início da computação. Outra funcionalidade muito importante do software é que ele facilita a interação pessoa-computador. A partir da introdução dos softwares, né, pessoal, a gente começou a utilizar os computadores sem ter que ficar manuseando componentes físicos. E o software destaque seria o sistema operacional. Sempre que nós iniciamos um computador, passa ali do processo de verificação física, né, que nós chamamos de POST, então inicia-se o sistema operacional. Os mais comuns são o Windows e suas várias versões, o iOS e o Android, certo? Esses são tipos de sistemas operacionais. E lembrando que sem um sistema operacional, para poder utilizar um computador, nós teríamos grande dificuldade. E aí, temos aqui também alguns softwares muito comuns. Temos então os navegadores, onde os mais comuns são aí Chrome, Edge, Firefox, Safari e Opera. Temos também normalmente pacote Office instalado. Os mais comuns são Microsoft Office, que tem o Word, Excel, PowerPoint. O Google, né, que introduziu aí o Google Docs no Drive. E temos aí também os leitores de PDF, Adobe, Foxit e etc. Então, pessoal, essa foi uma visão básica sobre os computadores. Espero que vocês tenham entendido aí o funcionamento básico de um computador. Abraço e até a próxima!